Aloha galera, ela no mar na área. Hoje você vai conhecer quem é a brasileira bicampeã mundial de body surf. Então fica ligado. Bom, antes de mais nada, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. E a gente quer bater uma marca aí de 3.000 inscritos, então eu conto contigo nessa missão. Também aproveita para curtir a página do Ela no Mar lá no Facebook e também me seguir lá no meu Instagram, que é Parada Letícia. Mas de fato, quem é essa pessoa que é brasileira, bicampeã mundial, tricampeã americana, pioneira no body surf aqui no Brasil? Eu tô falando da Isabelle Delois. Sim, Isabelle Delois, ela tem uma trajetória muito bacana, uma bagagem de experiência enorme. E eu bati um papo com ela, a gente conversou muito e saiu esse vídeo, eu espero que vocês gostem. Isabelle, como é que você começou aí no body surf? Aliás, onde foi que você nasceu? Conta um pouquinho sobre a tua história. Aloha Letícia, aloha galera do Ela no Mar. Quero agradecer primeiro o convite de participar do seu canal. Muito obrigada. É sempre um prazer falar do nosso esporte. Bom, para começar, falar um pouquinho da minha família. A minha mãe é brasileira, meu pai é suíço. E eu nasci na Suíça, numa cidade chamada Lausanne, na parte francesa. E morei lá até os 5 anos de idade. E depois nós nos mudamos para o Brasil e eu fui morar no Leme, no Rio de Janeiro, aos 5 anos de idade. Pô, que legal! Então você estava num lugar que não tinha praia e aí resolveu se jogar nesse mundo do body surf. Mas como é que isso aconteceu? Como é que foi pegar a primeira onda? Onde que foi? O que que você sentiu? Em quem você se inspirou? E aí eu comecei a pegar onda no Leme quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E a gente brincava muito, na beira d'água. Tinha aquelas pranchinhas pequenas de isopor também. E era diversão, Naquela época a gente ficava pegando onda literalmente de jacaré. E foi uma coisa que aconteceu assim de uma forma natural, de brincadeira, A criançada brincava mais assim na água, pegando aquela espuminha. E foi aí que eu comecei a pegar onda. E é legal você ter falado isso, de que já no passado muitas pessoas gostavam de ir pra praia justamente para pegar, o famoso jacaré. E as pessoas brincavam nas ondas. Mas chegou no momento para ti que isso deixou de ser brincadeira e começou a se tornar algo competitivo. Você entrou nesse mundo das competições. Mas por que você decidiu seguir por esse caminho e não conduzir o body surf só como um hobby? Eu me lembro uma vez, ia rolar um campeonato em São Conrado, E fui com a minha irmã. Minha irmã também sempre pegou onda comigo, minha irmã gêmea, Marie Claude. E fomos para São Conrado ver. O mar estava muito grande e tinha uma menina pegando onda, era mais velha do que eu. Eu lembro do nome dela, era Cláudia Ripper. E naquele momento, assim, eu acho que foi onde despertou, a vontade de começar a competir. Muita gente sabia que a gente pegava onda no Leme, mas eu nunca pensei em competir. Nem sabia, para falar a verdade, que existia campeonatos, E foi a partir daí que a gente começou, a participar de eventos, de campeonatos, até conseguir esses títulos, enfim, que me dão muito orgulho, muita emoção, que é um bicampeonato mundial e um tricampeonato americano. E aí, nessa época, como que era essa questão de patrocínio? Como foi o seu primeiro patrocinador? Em que ano? Como é que você chegou até essa primeira parceria? Naquela época, assim, eu não trabalhava nem nada, eu só estudava e tinha que pagar a inscrição. E eu fiquei sabendo de um campeonato dentro do Forte São João, na Urca, e eu precisava de dinheiro para pagar a inscrição do campeonato. E daí eu consegui uma loja chamada Vansport, na época, que patrocinou eu e minha irmã. E na época eles patrocinavam também o Marcos Kung, que foi o que trouxe a prancha de bodyboard aqui no Brasil e que na época namorava a minha irmã. E eu fui com a Vansport que eu participei do primeiro campeonato. E era até interessante porque a partir daí foi
foi muita dobradinha com a minha irmã, né? Ou eu tirava primeiro, ela segundo, ou ela segundo, eu primeiro, enfim, sempre foi assim. Isso foi em 84, então a Vansport patrocinou a gente por mais ou menos 2 anos. E aí a coisa começou a acontecer, né? E aí você decidiu participar do seu primeiro campeonato mundial de body surf, que foi em Oceanside, não é isso, na Califórnia? E como é que foi isso? Você tinha recurso? Você tinha apoiadores maiores para seguir nessa tua jornada? Você foi com a cara e com a coragem? No Mundial eu conquistei a 2ª colocação, né? Na minha categoria. E isso, assim, para mim, caramba, eu nem acreditei. Eu me lembro, assim, que na época, né, minha irmã, como eu disse, namorava o Marcos Kung, né? E ele falava para mim, Isabelle, não fica nervosa, imagina você pegando aquelas ondas e ganhando o título. Então, assim, se coloca como vencedora, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu e minha irmã, a gente viajou para os Estados Unidos com aquela responsabilidade, né, com o patrocinador, tendo que voltar pelo menos com algum título, né, uma classificação. E como é que foi para você, logo de cara, no seu primeiro mundial, conquistar o 2º lugar? Como é que foi isso? Foi difícil? Quantas baterias? Você se recorda como que foi a final desse campeonato? A classificação do mundial vai ter a 6ª colocação e eu passei por 4 baterias disputadas, porque foi a primeira vez também que um país da América Latina estava participando, né, no caso o Brasil, e foi assim maravilhoso, né, tirar o 2º lugar, teve muita reportagem, enfim, bateria disputada, a maioria da Califórnia, pessoal local que já conhecia o mar, e é sempre muito difícil, né, você assim, tá no lugar estrangeiro, a torcida, né? Aliás, ninguém torcendo por você, né? Quer dizer, você tá indo lá para roubar o título de alguém, né? Que é local. Mas foi maravilhoso. No final, assim, a gente foi super bem aceita. Tanto que nos outros eventos, assim, nós éramos assim muito queridas, né? E a gente conseguiu, de fato, apresentar o nosso país, né? O Brasil como assim, com uma boa imagem, né? Isso foi sempre muito bom. E aí, o que você sentiu, assim, quando você retornou para o Brasil depois desse evento? Você percebeu que as pessoas te olhavam de outra forma? Você conseguiu ganhar algum espaço na mídia e, de repente, até fechar outros patrocinadores? Nossa, foi, assim, uma explosão não só de reportagem, mas como também nós fechamos patrocinadores de peso, né? A Copertone patrocinou a gente muitos anos, a companhia aérea VASP, que era, na época, uma concorrente da Varig, eles voavam direto para Los Angeles na época, então para a gente foi muito bom. E pequenas lojas, né, de surf. E assim, o que a gente teve de repercussão em mídia foi absurdo. Os programas que a gente participou, que a gente começou a ser convidadas, a gente fez parte da abertura do Esporte Espetacular durante muitos anos, um trevinho que aparecia, né, na Globo. A própria TV Globo começou a fazer, ao longo dos anos, histórias conosco, né, que era muito legal. A gente participou do programa dos Trapalhões, Jô Soares, fora assim, jornal, revistas, rádios, né, Jovem Pan, enfim, foi assim uma explosão de coisas que aconteceram e que foi muito importante, né, inclusive até para mostrar o esporte e também para mostrar que tinham mulheres, né, que pegavam onda também. Você contando tudo isso foi como uma viagem no tempo, né? Eu me lembro de ter buscado essas informações mais históricas do body surf aqui no Brasil e também no mundo, claro. E eu lembro que o seu nome e da sua irmã foram um dos que mais acabaram ali figurando, principalmente nos campeonatos. Você tem uma bagagem aí de 20 anos, é muito tempo, são várias competições em vários lugares do mundo, várias conquistas. E aí fica uma curiosidade minha, que é em relação ao número de praticantes, só que no caso feminino. Porque hoje aqui no Brasil a gente vê que nos campeonatos
são poucas meninas participando. Então, às vezes, no campeonato você vê 5 meninas, em outros tem 8, 10, mas ainda é um número muito pequeno, muito reduzido. E aí eu queria saber se você se recorda de quantas meninas, em média, participavam desses eventos. Se os eventos realmente eram volumosos nas categorias femininas, ou se eles ainda tinham essa questão de poucas mulheres no mar. Olha, aqui no Brasil sempre teve pouquíssimas mulheres, né? Assim, era eu, minha irmã e talvez umas 2 ou 3 que apareciam. Nada, assim, significativo, né? Eu acho que os campeonatos aqui existia uma única bateria onde você classificava já direto, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou quinto às vezes, né? Mas na Califórnia, você podia ter baterias aí, quer dizer, podia ter faixas etárias, né, categorias com 30, 40 mulheres, né? Principalmente assim, a minha categoria, quando eu comecei a pegar onda, né, eu tinha 18, de 18 a 22 anos, era menos. Por incrível que pareça, a categoria que tinha mais mulheres era uma categoria assim na faixa dos 30 anos. Tinha muita mulher que pegava onda nessa categoria. E aí é interessante porque lá realmente o esporte é difundido, né? Quer dizer, todo mundo pega. E é um esporte familiar. Você vê às vezes o avô, o pai, o filho e o neto, 4 gerações pegando onda. É muito interessante. Tá, e aí partindo dessa tua observação, dessa tua bagagem de experiência de 20 anos, o que você pensa acerca da luta das mulheres no mar? Como que é isso? Como é que elas podem conseguir ganhar mais espaço nesse sentido? Eu acho assim, reconhecimento e visibilidade naquela época, né, a gente vai falar aí na década de 80, era diferente, porque primeiro eram jovens, bem jovens, né, as mulheres não eram, assim, não existia muita mulher pegando onda, então era uma novidade. Eu acho que esse sucesso todo que nós fizemos, né, como surfistas de peito, ele se deu muito pelo contexto. Nós somos gêmeas, nascidas na Suíça, que vieram para o Brasil, que estavam morando no Leme, no Rio de Janeiro. Então a mídia sempre falava assim, as gêmeas do Jacaré, as gêmeas que saíram dos Alpes suíços e foram para o mar, né? O jacaré de batom. Então, assim, era uma coisa assim de muita novidade e muita... algo assim, não digo pitoresco, mas diferente, né? Gêmeas, 2 meninas suíças que vieram para o Brasil e que pegam onda de jacaré. Enfim, sempre foi uma coisa assim, né? Hoje em dia, eu acho que... não é que seja mais difícil, mas eu acho que a questão ela tem que estar associada a uma outra coisa, né? Eu diria que o reconhecimento e visibilidade hoje, né, para as mulheres ganharem espaço no mar, no esporte, é associar sempre a imagem delas a alguma coisa ambiental, né? Numa atividade, enfim, num contexto ambiental. Eu acho que isso aí sim traz muita visibilidade e reconhecimento. Eu acho que essa pergunta talvez seja um pouco difícil de você me responder, mas qual que é o teu lugar preferido para surfar? Qual que é a tua onda predileta? Assim, a onda perfeita, né? Uma onda assim, eu fui criada no Leme, né? Então ali o pessoal até chama de pipe Leme, porque às vezes o Leme quebra muito perfeito e parece pipeline, né? E de tamanha perfeição, apesar de ser fundo de areia. É uma onda assim bem típica, bem assim uma coisa bem peculiar, ímpar, né? Como tem também São Conrado no canto esquerdo, também são ondas interessantes ali que quebram, né? Toda uma conjunção, né, de fatores ali para você ter um pico interessante. O posto 6, ali perto ali da... Já peguei muita onda no posto 6, muita gente acha que não tem onda. Quando o mar está muito grande ali, quebra umas ondas assim de você
pegar uma onda assim durante 200, 300 metros, né? Muito interessante. Arpoador, enfim, atualmente eu moro no Recreio, então tem alguns picos interessantes no Recreio, principalmente no posto 12. Já peguei onda em Maresia, São Paulo, assim, ondas bem grandes ali. Na Califórnia tem um pico chamado Boomer Beach, né, em La Jolla, que é em San Diego, que é fantástico, né? A galera pega onda de peito, como também tem o Wedge, que aí é uma onda muito mais radical, como também é radical o posto 5 em Copacabana. Enfim, eu acho que cada onda tem a sua peculiaridade, o seu encantamento, a sua dificuldade, e isso faz com que elas sejam diferentes uma da outra e que tenham a sua importância, né? Já que você já rodou vários lugares do mundo, já surfou muitas ondas diversas, você já passou por algum perrengue bizarro que você falou assim, cara, eu não vou conseguir voltar? Deu ruim, me meti agora numa bronca, acho que pra mim já era. Me conta se tu já passou por isso, por esse tipo de situação. Eu acho que, assim, sufoco todo mundo já passou, né? Seja de onda grande, onda pequena, eu acho que o mar, ele tem sei lá, eu acho que eu já caí em mar pequeno de ter mais receio do que em mar grande, né? Mas eu lembro de alguns sufocos brabos mesmo. Eu diria que em 3 lugares eu tive assim, receio, tive medo mesmo, que foi em Maresias, em São Paulo. Eu caí numa viagem que eu fiz no litoral norte de São Paulo com um alemão, que era presidente da Associação de Surf de Peito Posto 5, a SPPC, hoje falecido, mas um cara assim que era um cara de ondas grandes, né? Ele tem muita história muita história, né, dele no Posto 5. E eu entrei com ele e assim, eu peguei a onda para ir embora, né? Porque era muito grande. A mesma coisa foi na Praia do Diabo, no campeonato. Eu peguei uma única onda na bateria, não tinha como pegar mais. Foram 12 minutos complicados. E teve muita gente que desistiu, muita mulher que desistiu, né, na bateria. E eu diria que em São Conrado também, né? São Conrado, quando tá grande, ele fecha, né? E é bem perigoso. Enfim, as décadas de 80 e 90 foram décadas de mares também grandes, né? Existiam grandes ressacas no Rio, né? Hoje nem tanto, né? Hoje a coisa tá mais devagar. E é legal que a gente tá batendo esse papo, que toda hora a gente menciona body surf. Mas e handsurf? Você chegou já a surfar com a pranchinha na mão? Participou de algum evento? Você gosta de handsurf ou prefere o body surf? Você tem alguma preferência nesse sentido? Eu já peguei onda de handplane, handgun, ou a gente chamava também de madeirite, né? Inclusive já fabriquei algumas madeirites na época. A gente comprava compensado naval e a gente cortava e fazia para pegar onda, né? Sempre gostei, já ganhei muitos exemplares, né, vindos da Austrália, Estados Unidos, de Alagoas, São Paulo, enfim, eu gosto muito. Um outro, assim, ajuda bastante, né? Você tem mais fluidez, tem mais velocidade. Eu particularmente gosto, né? Agora, nos campeonatos a gente não pode, né, de body surf, né? Então não dá. E olhando para a sua geração e fazendo um comparativo com a geração atual, o que você vê de diferente? O que mudou? Eu digo assim, não só em termos de evolução no próprio esporte, mas em mídia, em equipamento. Você consegue perceber um grande abismo ou poucas coisas mudaram aí no body surf? Eu não acho que tenha mudado muita coisa não, né? A evolução foi no pé de pato, né? Você hoje tem pés de pato assim, mais adaptados, né, para o body surf, flutuam, são mais leves, mais flexíveis, né? A mídia mudou muito, né? O tipo de comunicação. Imagina, na década de 80 não existia internet, não existia celular, não existia GoPro, não existia nada disso, né? Então você tinha que ter aquela filmadora enorme.
e filmar, né, a pessoa da areia. Era tudo em VHS, eu perdi até muita coisa em VHS, né? Acabei não passando de VHS para CD, ou CD para pendrive, ou o que seja. E era assim, me lembro que tinha... era muito comum, né, você ter um filme vindo de fora e sendo apresentado numa disco, né, numa discoteca, né? Não seria mais numa boate. E a galera ia em peso, né, para assistir o tal filme de surf ou de body surf. E quando tinha alguma coisa de body surf era algo assim raríssimo, né? Ou de bodyboard, né? Porque o bodyboard foi introduzido mais ou menos em 89, 90, né? Então, assim, era tudo muito novo. E você ter uma filmagem assim de body surf era raríssimo, né? Muito difícil. As revistas da época também de surf, que tinha Fluir, tinha Surf Magazine também. Tinha uma outra, caramba, eu não me lembro. Mas enfim, era muito difícil você ver uma foto de body surf, raríssima. E quando tinha, a gente recortava e guardava, né? Então... E outra coisa que eu sinto falta também em campeonatos são as músicas, assim, elas me remetem muito a essa época boa da década de 80, 90. E eu me lembro que nesses campeonatos mundiais ou americanos, né, na Califórnia, as músicas eram sempre, assim, The Beach Boys, ou então reggae, né, da Jamaica. E era um ritmo muito gostoso, né? Aqui no Brasil também, nos campeonatos que tinha, pelo menos no Rio, as músicas eram bem bacanas, né? Hoje eu já não sei mais se rola ou não, mas assim, isso me dá muita saudade, né, no caso. E eu acho que basicamente é isso, né? Acho que essa questão aí de você ter um acesso, hoje você tem equipamentos eletrônicos, você tem drones, a própria GoPro, você pode fazer tanta coisa, né? E antigamente realmente era bem difícil. Eu acredito que todos os body surfers conseguem enxergar algum futuro para o nosso esporte, seja competitivo, seja profissionalização dessa modalidade ou inovações em equipamentos. E eu queria saber de ti o que você enxerga como futuro para o body surf, né? Nesses aspectos, assim, você consegue identificar um caminho para esse esporte, algo que ele possa alcançar, que até o presente momento muitos desacreditam? Eu vejo com bons olhos e não vejo impedimento nenhum do body surf ser um esporte olímpico, né? Se o surf já na próxima Olimpíada a gente já vai ter o surf, eu acho que o body surf e o bodyboard também poderiam ser, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que isso seria interessante até para o reconhecimento. E o Brasil, né, o popular jacaré, que começou, esse nome ele foi dado aqui no Rio de Janeiro, e na década de 60, de 50, todo mundo pegava onda de jacaré, né, os homens pelo menos. Então é um esporte, é uma prática muito carioca, né, enraizada aqui no Rio de Janeiro. E que também passou a ser enraizada em vários estados do Brasil, né? E poderia ser até uma paixão nacional, sem sombra de dúvida, né? Um esporte como o futebol, né? Eu acho que o surf de peito, ele é muito... ele tem a cara do carioca, a cara do brasileiro, né? E por que não sediar um torneio, né? Um evento internacional aqui no Brasil, né? Jogar uma perna para cá. Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente tem toda a infraestrutura de receber pessoas de fora, a gente já tem os campeonatos mundiais de surf, e eu acho que poderia ter sim de body surf. Seria muito interessante, né? Eu vejo isso assim realmente com bons olhos. Eu acho, Isabelle, que quem está assistindo esse vídeo provavelmente está se perguntando, cara, ela viveu uma outra geração do body surf, bombou nessa década de 80 e 90,
Mas e a Isabelle atual? O que ela tá fazendo? Ela continua pegando onda? Como é que tá a rotina dela? Eu queria saber, assim, como que é de fato a sua vida, tanto a questão profissional como dentro do mar. A Isabelle de hoje, ela continua pegando onda de peito, né? Eu não abandonei meu esporte, só que menos, né? A vida hoje corrida, né? Eu tenho, enfim, fiz mestrado, doutorado, tenho meu trabalho, enfim, eu não tenho tanto tempo assim para pegar onda. Pelo menos 3, 4 vezes por semana eu faço a minha aula de natação no mar, né? Então eu participo de travessias em águas abertas, é uma coisa que eu gosto muito e que também me dá condição também de pegar onda, né? Então, basicamente são esses 2 esportes que eu continuo a praticar, o body surf e as travessias, né? A natação no mar. Eu acho que eu vou morrer pegando onda e nadando no mar, né? Hoje, assim, como eu falei, eu sou arquiteta, né? E, na realidade, assim, minha primeira graduação foi biblioteconomia, então eu sou bibliotecária. Depois eu fiz arquitetura, e aí fiz o mestrado, né, em engenharia urbana e em seguida fiz o doutorado em arquitetura sustentável. Eu tenho uma especialização em energias renováveis e sou perita do Tribunal de Justiça, né, sou grafotécnica e consultora, enfim, eficiência energética. Hoje eu estou cursando a faculdade para fazer minha segunda pós-graduação, que é em gestão ambiental na Unicesumar. E, enfim, eu tenho várias frentes de trabalho, né? E assim, o body surf, né, o esporte, sempre me ajudou, sempre mesmo abriu as portas para mim. Eu sempre coloquei no meu currículo profissional que eu era atleta, que eu fui atleta, que eu representei o Brasil, que eu conquistei os títulos XYZ. Isso sempre me ajudou. O empregador sempre viu isso com bons olhos. E além disso, o esporte ele te dá muita disciplina, né? Muita disciplina. Você aprende a ganhar, você aprende a perder. Você sempre tenta superar, enfim, se superar, né? Sempre, a todo momento. Eu acho que o surfista de peito, assim, ele é muito... ele tem uma alma boa, sabe, assim, é muito legal, porque eu acho que a gente fica tão íntimo com o mar, com a onda, né, é uma fluidez, é uma harmonia tão grande com a natureza, que nos faz, assim, bons seres humanos, né, e eu acho que tudo isso também me fez ser uma pessoa dedicada, né, ao meio ambiente. Eu me considero uma pessoa dedicada, sim, né? Eu cuido do meio ambiente, eu tento fazer a minha parte como cidadão, eu tento mostrar para as pessoas, né, o que a gente pode mudar em relação a esse futuro aí sombrio, né, que a gente pode ter com relação aos oceanos, né, com relação a fauna e flora das nossas florestas, enfim, são tantas coisas, né? Você vê que eu adotei uma das maiores áreas de restinga aqui do Rio de Janeiro como pessoa física, então são 2 anos revitalizando esse espaço para as pessoas, não é para mim, né? É para o planeta, é para todo mundo. Então, assim, eu acho que o esporte te dá isso, né? Você usufrui, né, o mar, você tem o prazer de pegar uma onda, o mar te oferece isso, te oferece inclusive a chance de ganhar, de conseguir vitórias, de conquistar vitórias, né, em campeonatos, de você conseguir viajar. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é respeitar, fazer com que realmente esse espaço seja preservado, seja respeitado. É importantíssimo isso, né? Eu acho que isso é fundamental. Ouvindo toda essa tua história,
Eu acho que deixa uma mensagem muito forte para quem está acompanhando esse vídeo. Que primeiro que você é brasileira, conquistou um bicampeonato mundial, conquistou 3º lugar, 4º lugar também em campeonatos mundiais, em várias edições. Você é tricampeã americana, tem títulos de eventos nacionais também. Você elevou o nome do body surf feminino no mundo, colocou as mulheres num patamar incrível, sendo brasileira, sendo body surf. Então eu acredito que essa tua história é capaz de inspirar várias outras pessoas. Inclusive até no meu caso, que eu não gosto de competir, não penso em competir, serviu de muita inspiração. Com certeza é uma história que merece ser contada para que as próximas gerações possam conquistar cada vez mais espaço no mar. E quem gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa também o seu comentário, beleza? Aloha, galera, até a próxima!